pessoas, tudo bem? Eu sou a Michaela, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou-vos mostrar como eu fiz a camisa de Kimetsu com o meu cosplay de Underband do Tanjiro. E eu não vou entrar muito aqui em pormenores porque falei muito ao longo do vídeo, portanto ele já está bem longo, mas vou só ressaltar aqui uma coisinha antes de seguirmos, que é, eu não fiz literalmente tudo igual. Foi a primeira vez que fiz uma camisa do zero, mas não fiz literalmente tudo igual ao uniforme de Kimetsu. Lá, à medida que fui fazendo, fui adaptando um pouco ao meu estilo, principalmente o punho das mangas fiz mais ao meu estilo. Quando fui a fazer pensei em fazer igual, mas depois acabei por mudar de ideias e fazer mais ao meu estilo, tendo em conta que é um cosplay para eu me divertir e não para ir a um concurso. Para quem não sabe, concurso de cosplay, um cosplay tem que levar tudo certinho, literalmente igual ao personagem, sem nenhuma falha, e quando não há concurso, que é o meu caso, não participo, gosto de adaptar os cosplays mais ao meu estilo, porque acho que também dá assim um toque bem único a cada cosplay, por isso eu fiz dessa forma. Portanto, sem mais demoras, vamos para o vídeo, mas antes de mais, deixa aí o teu like em baixo, que me ajuda bastante. Se não for subscrito no canal, subscreve e ativa o sininho das notificações. Deixa aí um comentário do que é que achaste do vídeo no final, por favor, eu agradeço. E só mais uma coisinha que eu quero deixar aqui, porque não sei se vocês têm ver o vídeo, também faz cosplay de Kimetsu. Eu, por exemplo, estou a fazer cosplay de Underband e tive que adaptar o cosplay como imaginei. Mas quem faz mesmo o cosplay ali certinho ao personagem, por exemplo, comprado, onde me dizer se que eu vejo na internet e dá uma sensação que o uniforme é tipo um fato de macaco, estão a ver tudo junto. Não sei se analisei mal as imagens que vi na internet, mas onde me dizer em baixo por acaso algum de vocês fez cosplay, para eu saber se é só imaginação minha ou se é mesmo tudo junto. Então, sem mais demoras, bora para o vídeo. Ok, para começar eu vou usar este tecido de algodão para fazer o corpo da camisa. E para fazer o corpo da camisa mesmo do tamanho certo, eu vou usar uma camisa minha com molde, que é mais fácil porque assim não há erro nas medidas. Então o que é o seguinte, eu já fiz o primeiro passo, que foi usar o t-shirt como molde para desenhar o tecido, só que o que é que acontece? Como eu disse no início do vídeo, é a primeira vez que eu faço uma camisa para cosplay, então tive que pedir ajuda à minha mãe. A minha mãe tem experiência nestas coisas porque ela faz fardas de carnaval e de Halloween para ela e para mim quando eu era criança, então ela tem mais experiência e eu tive que pedir ajuda, então não gravei porque ela esteve sempre ao meu lado e eu não quero expô-la, então acabei por não gravar. Mas vou-vos explicar o passo para vocês verem como é que eu fiz com a ajuda da minha mãe, ok? Então a camisa, a ver se eu consigo mostrar para vocês como é que fiz. Primeiro tudo, as mangas, vou pôr uma manga para dentro e a outra manga eu ponho por dentro da outra manga que já está virada. Pronto. Vou ficar mais ou menos assim, ok? Vamos... Ui, agora nem posso escuro. Eu vou tentar não, vou fazer mesmo. A costurar aqui do lado da camisa, estão a ver? Eu vou colocar alfinetes para prender a costura dos dois lados, ok? Que é para a camisa não sair do sítio quando estiver em cima do tecido. Assim, portanto, se a camisa for a abrir, não abre porque tem as costuras aqui presas.
Agora na parte das costas, eu vou ter que marcar também com alfinete mesmo no centro, fazer assim, a divisória. Pronto, fica metade das costas para este lado e outra metade assim, e para não correr o risco do tecido sair do lugar, eu vou colocar alfinetes também aqui. Pronta para ser usada como molde e eu agora vou-vos mostrar como é que eu fiz as marcas do tecido com a ajuda da minha mãe. Agora, para fazer as marcas no tecido, como vocês podem ver, já tenho aqui marcado, né? Já fiz anteriormente. Esta parte aqui é a parte das costas. Eu dobrei o tecido, como vocês podem ver, porque assim já fico com o tecido todo da parte das costas. Como eu também dobrei a camisa, como vocês puderam ver, eu vou-vos mostrar como é que fiz. Foi esta parte aqui, que é das costas. Para mandar aqui. Agora vou pôr para dentro, que é para desenhar aqui a parte do pescoço, porque esta parte aqui vai ser feita à parte. Esta parte da camisa, que é a parte da frente, eu vou dobrar para dentro, porque pode estrovar aqui. Agora colocando a camisa como deve ser, eu usei o lápis branco para fazer a marcação. Eu não marquei a parte das costas porque já tenho aqui o tecido dobrado, só coloquei os alfinetes mesmo para o tecido não mexer. Fiz aqui a marcação do pescoço e desenhei assim abaixo, porque esta parte aqui vai servir para o ombro. Aqui é a parte do braço e foi só seguir a linha da camisa até ao fim. Para fazer a parte da frente já é um bocadinho diferente, mas dobramos o tecido à mesma. Eu vou virar aqui para vocês verem. A marcação aqui também já está feita. Só é praticamente fazer o mesmo truque para a parte de trás. Fica assim. Aqui eu tenho uma margem de erro aqui, porque vou ter que fazer esta faixa aqui na bainha, né? A bainha em si para pôr os botões, portanto convém colocar tecido a mais. Aqui a única diferença desta parte para as costas é que eu aqui vou ter que cortar deste lado e deste. Agora com o tecido cortado, eu vou fazer umas últimas marcações para depois começar a dar forma à camisa. Eu vou marcar com linha, vou alinhavar, porque eu só tenho deste lado o formato da camisa desenhado e ao alinhavar vai-me ajudar a ter marcação deste lado, para eu saber exatamente o formato da camisa. Ok, marcação feita, ficou certo também do lado contrário. Agora o truque é com a tesoura. Eu vou cortar só deste lado, assim ao lado, né? Isto
está um pouco apertado, os pontos convém ficarem um pouco largos, que é para eu fazer os cortes que vou fazer a seguir. Este tipo de marcação eu normalmente não uso, porque normalmente faço marcação com lápis, só que neste caso, como é uma peça que o outro lado não está marcado a lápis, eu tenho que fazer esta marcação com linha. É um truque que a minha mãe usa também para fazer roupa, então é a primeira vez que vou experimentar, que ela aconselhou-me a fazer assim, portanto vamos ver se está certo. Agora eu vou colocar aqui no manequim com a ajuda dos alfinetes e vou pelas marcações, vou cortar o excesso de tecido, não muito, vou deixar algum, que é para tentar ver se não corto demasiado, porque senão já não posso voltar atrás, portanto deixo um pouco mais de tecido do que a linha da marca. Entretanto, eu também já fiz a marcação da parte da frente, portanto agora é só cortar o excesso e juntar tudo. Já costurei tudo à máquina, agora vou só dar uns últimos pormenores aqui no corpo da camisa. Só tirar primeiro aqui a linha bota, já não faz falta. E vou em seguida fazer o ponto de costura, o ponto de chuleio, que é para o tecido não desfiar. Tendo em conta que este tecido, pelo que eu estou a ver, até que não desfia muito, mas eu prefiro fazer o ponto só mesmo para prevenir. Eu não sei se vai dar para ver muito bem, mas ficou assim, com o ponto de chuleio. Fica uma diferença enorme e eu acho que fica, embora o tecido não desfie, eu acho que fica muito melhor, dá um acabamento muito melhor à costura. Porque simplesmente mostrar-vos aqui, que isto aqui é um dos ombros, o outro ombro ainda não fiz, fica assim. Então eu prefiro fazer o ponto que fica mais bonitinho, embora seja a parte de dentro, mas eu prefiro fazer o ponto de chuleio. Eu coloquei o corpo da camisa agora aqui no expositor e vou aproximar para ver se vos consigo mostrar melhor a costura, porque reparei que não se conseguiu ver direito anteriormente. Fica assim a costura feita. Eu já fiz também aqui na lateral. Oi, a ver se vos consigo mostrar. Pronto. E aqui na parte da frente, onde é a abertura da camisa, também já fiz aqui. Eu agora vou passar a fazer
a bainha, que é a única coisa que me falta. Vou também dar ali um jeito no pescoço para depois fazer a gola da camisa, para ficar já tudo certinho. E vou colocar também já os botões, e os botões eu não vou usar os botões normalmente que se usam, vou usar botões de pressão que dão mais jeito, pelo menos para mim. Eu sinto melhor com botões de pressão do que com os outros. Com o corpo da camisa feito, eu vou passar ao colarinho, né, que é a parte do pescoço, e eu vou usar a mesma técnica que usei para fazer o corpo da camisa. Vou primeiro dobrar o tecido ao meio e colocar alfinetes para usar depois o colarinho da camisa como molde para desenhar exatamente como fiz com o corpo da camisa.
vou virar do avesso e depois vou fazer a costura à mão, porque acho que isto não vai ficar bem na máquina, então vou fazer à mão o ponto corrido. Depois do ponto corrido eu vou colocar, ver se vos mostro, fita de broar e vou fazer com ponto de costura invisível, que é para a costura não se ver. O larinho já está pronto, agora é só colocar na camisa. Eu vou fazer costura à mão, porque eu nunca fiz isto à máquina, nunca fiz uma camisa, então como a minha máquina não gosta muito de tecidos, digamos, muito grossos, a agulha parte muito facilmente, então eu vou fazer à mão.
colantes. Eu era para passar agora às mangas, mas vou já adiantar trabalho e vou fazer o pormenor do bolso da camisa, porque eu era para fazer no fim, mas prefiro fazer agora. Acho melhor fazer agora, depois passar então para as mangas. Eu vou fazer com fita de dobrar, que já tenho cortada à medida, e vou usar o ponto de costura invisível para costurar os dois bocados para fazer então o pormenor do bolso. Mangas eu vou reutilizar umas mangas de uma camisa que eu estou a alterar. Vou tirar primeiro o punho e depois cozer esta parte aqui, unir, digamos assim, para depois fazer um punho novo. Fazer o punho, que não é bem punho, é um pormenor em branco que a própria manga da camisa tem. Vou usar este bocado de tecido que era de umas calças minhas, e eu normalmente quando faço a bainha das calças, se sobrar muito tecido eu guardo, porque pode sempre servir para algum trabalho, como é agora o caso. Portanto, eu vou desfazer aqui as costuras que isto tem e fazer umas costuras, digamos, mais invisíveis, para não se notar tanto. Eu já tenho aqui um feito, vai ficar assim. Depois é só mesmo aplicar na camisa.
desenhei o kanji que os caçadores têm nas costas da camisa e vou recortar para usar como molde para desenhar depois na camisa, com o auxílio do lápis branco, para depois pintar com esta tinta de tecido. Eu comprei, eu nunca usei esta tinta, portanto vamos ver se ela é boa ou não. Se ela for boa, depois digo no vídeo. O meu feedback sobre a tinta é que ela realmente é muito boa, muito melhor do que as tintas que eu usei para fazer a capa da Attack on Titan. Essa tinta basicamente dá perfeitamente para fazer 3 camadas e ficar a camisa ok, e eu acabei por cair no erro de não diluí-la muito bem em água para fazer a primeira camada. Portanto, acabei por fazer basicamente 5 camadas para ela ficar com o aspecto que eu queria, mas em geral a tinta é muito boa.